Oração poderosa. A São Miguel Arcanjo para combater fofocas e maldições. Família de luz. Se hoje você se sente atingido por palavras que ferem, por boatos que corroem a paz do seu lar, por maldições ou olhares invejosos que parecem travar seus passos, venha rezar comigo. Venha colocar tudo nas mãos de Deus e pedir com fé humilde a intercessão do valente Arcanjo Miguel para que corte os laços que prendem sua vida à dor. Esta é uma oração dedicada a combater fofocas, calúnias e maldições e a pedir proteção e restauração pela misericórdia de Cristo. Se esta palavra tocar seu coração, inscreva-se no canal e deixe nos comentários a palavra proteção. Assim vamos orar uns pelos outros e fortalecer a nossa corrente de fé. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós nos aproximamos de Ti neste momento, com corações abertos e olhos voltados para a cruz. Ajoelhamos nossas aflições aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos a graça de lançar fora todo o pensamento de ressentimento, toda vontade de revidar com ódio e toda intenção que nos afaste da Tua misericórdia. Nós queremos sair dessa prova não por nosso próprio braço, mas com a força do Teu Espírito, com o sangue sagrado de Jesus como nosso escudo, com Maria Santíssima como mãe que nos conduz ao Filho, e com São José que nos protege no silêncio e no trabalho fiel. Eu, diante de Ti, confesso as feridas que carrego, as palavras que me magoaram, as verdades distorcidas que circularam sobre mim, os rumores que buscaram destruir a minha reputação, as noites inquietas por causa da maledicência. Eu renuncio a toda parceria com o mal, renuncio às conversas que alimentam intrigas, aos pensamentos que cobram vingança, aos desejos que querem retribuir com a mesma moeda. Em nome de Jesus eu declaro, renuncio a toda prática, intenção ou palavra que tenha aberto espaço para a inveja, a fofoca e a maldição. Entrego tudo aos pés da cruz, para que seja curado e transformado pela graça. Ó São Miguel Arcanjo, guerreiro de Deus, defensor fiel da fé, protegei-me. Eu vos invoco agora, estendei o vosso manto de luz sobre mim e sobre a minha casa. Colocai ao meu redor o escudo que desvia as palavras que ferem e a espada que corta toda trama invisível que busca me prender. Que a tua presença seja muro intransponível, que qualquer laço de calúnia ou maldição seja quebrado e desfeito no poder do nome de Jesus. São Miguel, Arcanjo poderoso, cede nosso escudo contra as fofocas que se espalham sorrateiras. Cede espada contra a maldição que pretende desagregar famílias e amizades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu proclamo a minha pertença a Cristo Jesus. Eu pertenço a Cristo. Eu não sou da mentira, sou da verdade. Em nome do sangue sagrado de Jesus, eu corto e cancelo agora todo vínculo com maldições, feitiçaria, inveja e olho gordo que me foram dirigidos por palavras, intenções ocultas ou olhares invejosos. Que toda artimanha que foi preparada para me humilhar, para me desacreditar ou para me afastar da paz, seja transformada em aprendizado, em correção e em luz. Pedimos que a justiça misericordiosa do Senhor opere sobre aqueles que fizeram mal, conduzindo-os ao arrependimento e à conversão. Sinta agora, enquanto pronuncio estas palavras, a proteção que vem do alto envolvendo o seu corpo, sua família, seu trabalho e seus caminhos. Imagine um manto de luz cobrindo sua casa, uma muralha espiritual que não deixa entrar a calúnia nem a discórdia. Peça essa proteção com fé, repetindo em seu coração: São Miguel Arcanjo, protegei-nos. São Miguel, cortai os laços do mal. São Miguel, encaminhai à luz os que nos maldizem. Não pedimos vingança, pedimos cura e reconciliação. Pedimos que o Senhor converta as palavras ruins em oportunidades de verdade e que as maldades sejam desfeitas pela graça. Agora, façamos juntos uma confissão de renúncia, simples e forte, para que cada palavra que pronunciaremos firme a sua determinação de afastar o mal.
Nós renunciamos a toda palavra de ódio que plantamos, ou que plantaram contra nós. Nós renunciamos a toda aliança com a fofoca, a calúnia e a discórdia. Nós renunciamos a toda inveja que tenta habitar nosso coração. Nós entregamos ao Senhor, aos pés da cruz, as promessas vazias e as mentiras que nos perseguem. Em nome de Jesus, pedimos que tudo isso seja consumido pelo poder do seu sangue e substituído por paz. Ó Maria Santíssima, Mãe que conhece as dores do mundo, intercede por nós junto a teu Filho. Tu que contemplaste as chagas e acolheste a dor com ternura, envolve-nos com teu amor maternal. Leva ao coração de Jesus as nossas súplicas mais íntimas, pela libertação das maldições que nos assolam, pela dissipação das fofocas que nos afetam e pela restauração das relações quebradas. São José, guardião da Sagrada Família, protegei a nossa casa e o nosso trabalho, para que a calúnia não encontre abrigo em nosso meio. Reflitamos um instante sobre o que é a fofoca e o dano que ela causa. Fofoca é semente que cresce na sombra. É palavra que se multiplica e corrói a confiança. Quando começa como um burburinho, pode transformar lares, amigos e comunidades. Por isso rezamos para que Deus nos dê olhos para ver o bem, língua para falar a verdade e mãos para promover a reconciliação. Pedimos também a graça de reconhecer quando, sem querer, alimentamos uma conversa que fere o outro, e a coragem de pedir perdão e de interromper o mal. São Miguel, arcanjo, cortai agora, pelo poder de Deus, toda a corrente que me une a palavras maldosas. Cortai, por tua espada, qualquer fio espiritual, qualquer intenção oculta, qualquer desígnio de inveja lançado contra mim e contra minha família. Que o inimigo não encontre suporte nas redes, nem no ambiente de trabalho, nem nas rodas de conversa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaro: todos os laços formados por fofocas, boatos e maldições estão agora quebrados. Que a luz divina dissipe toda a escuridão que tentou se abrigar entre nós. Permita que eu fale também por aqueles que seguem você, que aguardam proteção. Consagro neste instante sua família. Consagro suas crianças, seus idosos, seus companheiros de casa, seus vizinhos e colegas de trabalho. Eu peço para que nenhuma língua maldosa encontre terreno fértil em sua casa, e que a paz, como um rio sereno, regue todos os lares. Pedimos que as relações se restaurem, que a confiança ressuscite onde se pôs a dúvida, que a palavra de amor vença a palavra de divisão. Não prometemos que todas as dificuldades sumirão de imediato, mas pedimos com fé que o Senhor opere transformações verdadeiras no tempo dele. Agora, repita em seu coração comigo estas jaculatórias de proteção. Diga interiormente com convicção: eu pertenço a Cristo. Em seu sangue sou lavado. São Miguel, protegei a minha casa. Maria Santíssima, intercede por nós. Faça delas como pequenas âncoras de fé. Se surgir medo, pronuncie: Senhor, minha luz e minha salvação. Se a inquietação voltar, lembre-se: você foi coberto pela graça e é chamado a permanecer na verdade, a não ceder à amargura. Escute. Por um momento, um testemunho anônimo que nos lembra da fidelidade de Deus. Houve um lar atingido por boatos que surgiram de uma disputa no trabalho. As vozes alastraram-se e ameaçaram separar amigos e família. A família se reuniu, rezou e confiou a situação a Deus. Não foi tudo resolvido da noite para o dia, mas aos poucos a verdade veio à tona. Conversas abertas curaram feridas. E muitos dos que espalharam rumores pediram perdão. Não proclamamos que a oração é máquina de resultados, mas celebramos que a misericórdia de Deus age quando colocamos a nossa vida nas suas mãos e pedimos conversão para nós e para os outros. São Miguel, estamos prontos a ouvir tua ordem: desfazer, cortar, libertar. Mas pedimos também a graça de sermos instrumentos de paz. Se fomos alvo de fofocas, ajuda-nos a responder com serenidade e verdade, sem revidar com ofensas. Ensina-nos a falar claro quando necessário.
e a calar quando o silêncio é mais sábio. Dá-nos prudência para reparar, humildade para pedir perdão quando somos nós que ferimos, e coragem para restaurar laços quebrados. Agora repetiremos juntos, como proclamação, frases que afirmam a nossa identidade em Cristo e a nossa entrega à proteção divina. Repita mentalmente: sou filho de Deus, estou coberto pelo sangue de Jesus, estou sob o manto de São Miguel, Maria Santíssima me guia ao Filho. Que estas palavras se tornem escudo e consolo. Em alguns momentos de aflição, podemos nos sentir frágeis. Recordemos que a batalha que enfrentamos não é apenas humana, há uma dimensão espiritual, e por isso, invocamos os santos e os anjos. Não pedimos aos anjos para agir por si mesmos como se fossem deuses. Pedimos que intercedam e ajudem segundo a vontade de Deus. São Miguel, primeiro entre os anjos, que luta pelas causas justas e defende o povo de Deus, dá-nos hoje a força de permanecer fiéis à verdade. Agora, com o coração humilde, recitamos o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Façamos esta oração como selo de confiança na providência divina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a simples repetição destas palavras nos lembre que não estamos sós, que somos sustentados pelo Pai, que supre todas as necessidades, e que mesmo diante da calúnia, podemos oferecer perdão como caminho para a cura. Perdoar não significa esquecer injustiça, mas libertar o coração do veneno que corrói. Depois desta oração, voltamos nossa súplica a São Miguel com mais confiança. Arcanjo Miguel, fender por favor as nuvens de confusão que cercam a nossa história. Mostrai-nos onde estão os nós que precisam ser desfeitos. A vossa espada, não para ferir, mas para separar e libertar. Corta agora qualquer conjuração de mal que se dirigiu a mim. Transformai pelas mãos de Deus a maldição em aprendizado e a maledicência em motivo para que mais verdade seja dita. Peço, de modo especial, por aqueles feridos pela fofoca no ambiente de trabalho. Que seus trabalhos sejam preservados, que a reputação seja restaurada quando for justo e que a serenidade volte ao coração daqueles que foram difamados. Peço também por famílias divididas por boatos, que a paciência prevaleça, que as partes envolvidas selarem conversas de reconciliação e que a caridade cristã conduza cada diálogo. Não pedimos favores injustos, mas pedimos que a justiça do Senhor se manifeste com caráter reparador. Ó Senhor, que julgas com misericórdia, toca os corações endurecidos. Onde houver intenção de destruir, transforma em desejo de reconciliação. Onde houver malícia, semeia arrependimento. Onde houver mentira, plantai a verdade. Pedimos que a tua luz alcance todos os cantos onde a fofoca germinou, para que haja reconhecimento da culpa, pedido de perdão e reconstrução do bem comum. São Miguel, pedimos por especial proteção das crianças, dos idosos e dos mais vulneráveis que sofrem em silêncio com palavras que não entendem ou que lhes magoam profundamente. Guarda seus sonhos, dá-lhes paz e restaura a confiança em um futuro de bondade. Que o nome da família seja protegido. Que o círculo de amizade se renove em fidelidade e amor. Agora faço uma pausa em palavras e ofereço algumas jaculatórias para que você repita quando sentir que uma palavra maldosa se aproxima. Sangue sagrado de Jesus, cobrimento e defesa. São Miguel Arcanjo, distância o mal. Maria Santíssima, Mãe, memória de ternura. Essas pequenas invocações são como balizas. Mantêm o coração orientado para Deus e nos lembram que nossa força não vem de nós mesmos. Há também entre nós quem sofra com maldições que parecem lançar sombra sobre gerações. Hábitos de queimação de reputação, inimizades antigas, rancores herdados.
A oração cristã não é um paliativo mágico. É instrumento de entrega e de conversão. Por isso, pedimos a Deus que remova desses lares tudo aquilo que não procede de seu amor. Pedimos a limpeza pela oração, pela penitência, pela confissão quando necessário, e pela participação na vida sacramental, caminhos que o Senhor oferece para a cura interior. São Miguel, agora te pedimos uma ação visível e poderosa, na medida em que Deus permitir, que a vossa presença seja percebida pelos corações que procuram o bem, e que aqueles que espalham o mal possam ser tocados pelo arrependimento. Não pedimos a destruição de ninguém. Pedimos que a justiça de Deus triunfe sobre a maldade, que o erro seja transformado em reparação e que a paz retorne onde houve turbulência. Consideremos brevemente o efeito das palavras que pronunciamos. Elas possuem poder de edificar ou de destruir. A Bíblia nos recorda que a morte e a vida estão na língua, não para nos amedrontar, mas para nos lembrar da responsabilidade que carregamos. Se fomos responsáveis pelo ferimento de outro, que possamos reconhecer e consertar. Se fomos atingidos, que saibamos buscar a justiça com verdade e paciência, e que a restauração venha pelo caminho da reconciliação. Ó Senhor Jesus, Mestre da misericórdia, pedimos que o teu nome seja nossa bandeira, que nenhuma palavra caluniosa se impunha sobre a nossa identidade em Cristo. Nós abandonamos todo ressentimento, mas confiamos que tu és justo e vês o que é escondido. Pedimos que a tua graça venha sobre nós como um rio, que lava as manchas da difamação e cura as feridas da alma. São Miguel, acompanha-nos enquanto enfrentamos os dias que virão. Envolve-nos com tua armadura de luz, capacete da esperança, couraça da fé, espada da verdade, escudo da confiança em Deus. Que cada tentativa de nos diminuir seja lançada por terra e que, no lugar da perseguição, surja a ocasião para testemunhar a bondade de Deus. Devolve a cada coração ferido a paz que só o Senhor pode dar. Enquanto a oração segue, convido você a repetir comigo, com convicção, estas declarações de posse espiritual. Eu sou propriedade de Deus. O mal não tem domínio sobre mim. O sangue de Jesus me protege. A luz de Cristo guia meu caminho. Faça essas afirmações como se fossem sentinelas a cada porta do seu dia, na saída de casa, no encontro com colegas, nas redes sociais, nas conversas de vizinhança. Que não sejamos instrumento de propagação de mal e que nossa vida seja testemunho da verdade. Agora, antes de prosseguirmos para o momento de consagração e bênção, peço que feche os olhos por um instante e sinta a presença de São Miguel ao seu lado. Imagine a espada erguida para cortar aquilo que prende, o escudo levantado para desviar a palavra mentirosa, o manto envolvendo seu lar com paz. Sustente esta imagem em silêncio e deixe o Espírito Santo tocar as zonas mais sensíveis do seu ser. É nesta intimidade que o Senhor age. Ainda que a batalha pareça longa, não estamos sem recursos. Temos oração, sacramentos, a comunidade de fé e a intercessão dos céus. Não prometemos soluções imediatas, porém afirmamos a presença de Deus no processo. A cada passo, peça ao Senhor sabedoria para agir com prudência, força para manter a integridade e coragem para buscar a reconciliação quando esta é possível. Confiemos que o Senhor é autor da nossa história e que mesmo na provação, Ele escreve caminhos de salvação. Ó São Miguel Arcanjo, antes de clamarmos a consagração final, estende agora, mais uma vez, tua proteção sobre os que se encontram mais vulneráveis às palavras maldosas. Os jovens, que nas redes veem sua imagem arruinada. Os trabalhadores, cuja carreira é ameaçada por boatos. Os idosos, para quem cada lamento dói mais fundo. Que teu escudo seja eficaz e que tua espada corte toda a intenção de destruir reputações e lares. Pedimos também por aqueles que involuntariamente se tornaram instrumento de fofocas, que tenham discernimento e convertam suas atitudes. Eu te peço, Senhor, que a reparação comece onde for preciso,
Que corações feridos encontrem cura, que a verdade apareça onde houver mentira. Que o perdão seja oferecido como semente de restauração. Não queremos punição humana, queremos a ação sanadora de Deus que transforma o erro em caminho de humildade e de volta ao bem. E assim, com o coração preparado, com a alma desejosa de libertação e confiança, aguardamos o momento de consagração. Pedimos a São Miguel que se disponha a interceder por nós junto ao trono divino, a conduzir ao Senhor cada queixa e cada dor, e a trazer deste tribunal do céu o alívio que só a misericórdia pode conceder. Que o sangue sagrado de Jesus seja a nossa marca de libertação, e que Maria Santíssima nos acompanhe com seu olhar terno. Permaneçamos por enquanto nesta atitude de espera confiante. Em breve, elevaremos uma consagração comum, entregando a nossa vida, nossa casa e nossas intenções ao cuidado de São Miguel, de Maria e de Jesus. Enquanto isso, segure firme as palavras que emergiram em seu coração durante esta oração. Renúncia, pertença a Cristo, pedido de proteção, desejo de conversão para os que fazem o mal e confiança na justiça misericordiosa de Deus. Permaneçamos então nesta atitude de espera confiante, com o coração aberto e a alma disponível para a ação do Senhor. Agora, elevamos novamente nossa voz para São Miguel Arcanjo, pedindo que leve ao trono de Deus cada dor, cada palavra que nos feriu, cada rumor que nos assombra. São Miguel, escuta a súplica deste teu povo. Visita-nos com tua presença e concede-nos a paz que somente o Senhor pode dar. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, ergue tua espada sobre tudo o que nos prende à falsidade. Corta agora todo fio invisível que une nosso nome a calúnias. Corta toda a trama forjada por língua invejosa. Corta qualquer maldição pronunciada por ira ou por engano. Que cada palavra lançada para ferir encontre, no poder de Deus, o seu próprio remédio. A verdade revelada, o arrependimento sincero e a reparação quando for preciso. Não pedimos destruição do outro, mas pedimos que a justiça do Senhor restabeleça a verdade e cure as feridas causadas pela difamação. Eu, diante de ti e com toda a comunidade que se une nesta oração, renuncio outra vez a qualquer desejo de retribuição. Entrego ao Senhor qualquer vontade de devolver mal por mal. Rogamos com firmeza que o Senhor nos transforme em canais de reconciliação. Dá-nos palavras que edifiquem, coragem para falar a verdade com caridade e prudência para calar quando o silêncio protege mais do que fere. Abençoa-nos com a sabedoria necessária para distinguir quando devemos esclarecer e quando devemos confiar no julgamento do Senhor. Senhor Deus, tu que és luz e verdade, ilumina as fontes de onde saem as fofocas, que a vergonha da mentira seja o início do arrependimento. Onde houver ódio disfarçado de curiosidade, semeia humildade. Onde houver competição escondida em sorrisos, planta temor de Deus. Onde houver inveja, visita com tua misericórdia. Toca corações que se tornaram instrumentos de difamação, para que possam reconhecer o mal que praticam e busquem reparar. Que a conversão seja mais poderosa do que a condenação humana. Agora, vamos dirigir pedidos concretos, em nome de Jesus, pelos vários espaços onde a fofoca costuma entrar. Redes sociais, locais de trabalho, reuniões de família, rodas de amigos, comunidades eclesiais. Pedimos proteção para a nossa reputação quando esta é injustamente atacada. Pedimos serenidade para responder com verdade. Pedimos portas que se fechem à calúnia e se abram à reconciliação. São Miguel, guarda as palavras que vêm das nossas mãos e da nossa boca. Que o nosso falar seja para edificar. Nós consagramos com toda humildade nossas relações profissionais. Senhor, protege quem sofre com boatos no serviço, quem tem seu nome lançado ao vento por razões mesquinhas. Dá-lhes discernimento para agir com justiça, coragem para se defender com verdade e serenidade,
e, quando for necessário, recursos para restabelecer o que foi manchado. Que a nossa conduta seja testemunho da fé e da integridade. Que as instituições não se corrompam pela intriga, e que a honra do trabalhador seja restituída conforme a justiça do Senhor. Consagramos também as escolas, os grupos de jovens, as comunidades universitárias, onde muitas vezes a reputação de alguém é despedaçada por palavras que nascem do ciúme. Protege as crianças e adolescentes, Senhor, de qualquer palavra que possa deformar o seu futuro. Dá aos pais e educadores sabedoria para acompanhar, orientar e curar. Que o ambiente educativo seja lugar de crescimento e não de ruína humana. São Miguel, estende tua guarda sobre os lares atingidos pela difamação. Nós pedimos por famílias que viram a discórdia nascer a partir de boatos, por casamentos feridos por insinuações, por amigos que se afastaram por causa de rumores. Que a vida doméstica seja cercada por um manto de paz. Que a confiança seja semeada novamente através do diálogo sincero e do perdão. Que a reconciliação, quando possível, seja buscada com humildade e com a presença sacramental da Igreja. Ó Maria Santíssima, Mãe da ternura, intercede por nós. Tu que conheces a dor causada pela incompreensão e pelo juízo precipitado, leva ao teu filho o clamor de quem sofre por calúnia. Envolve-nos com teu maternal cuidado e inspira, em cada coração ferido, o desejo de reparar e de recuperar a comunhão perdida. Nossa Senhora, ajuda-nos a escutar a verdade mesmo quando custa, e a ser instrumentos de reconciliação nos nossos lares e comunidades. Façamos agora uma meditação sobre o poder redentor da verdade. A verdade não é apenas informação correta. A verdade liberta porque é presença do próprio Deus que se revela. Quando a mentira cala a reputação de alguém, é a própria pessoa que sofre uma espécie de morte social. Por isso, rezamos para que a verdade apareça e reverta a injustiça. Sejamos dóceis ao Espírito que chama à reparação e à humildade, confiando que a luz de Cristo dissipa as trevas da calúnia. Repetimos em tom de proclamação palavras que servem como afirmação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro que minha vida está entregue a Deus. Em nome do sangue sagrado de Jesus, eu desligo todo o laço maligno de fofoca, calúnia e maldição que foi lançado contra mim ou contra minha família. Em nome de Cristo, eu recupero minha dignidade e a ofereço novamente ao serviço da verdade e do amor. Que assim seja, conforme a vontade do Senhor. Deixe que agora surjam em seu coração pequenas jaculatórias, que poderão ser repetidas diariamente, como escudos contra a tentação de responder com ira e como lembretes da nossa pertença a Cristo. Senhor, dá-me palavras de paz. São Miguel, mantende-me na verdade. Maria, ensina-me a perdoar. Sangue sagrado de Jesus, purificai-me. Use estas breves orações sempre que sentir que a língua quer ferir ou que a memória revive a mentira. Há feridas que não cicatrizam com palavras apenas. Pedimos, portanto, pelo caminho sacramental e pela cura interior. Senhor, concede a graça da confissão e da penitência para aqueles que precisam curar suas consciências. Dá a coragem aos que erraram de buscar o sacramento da reconciliação e a graça de reparar, na medida do possível, o mal causado. E a quem foi ferido, concede a paz para seguir adiante, a prudência para não alimentar a discórdia e a esperança para reconstruir a história com novos gestos de verdade. Permita-me recordar, em jeito de conselho pastoral, alguns passos que ajudam a enfrentar a perseguição por palavras. Buscar o diálogo fraterno quando for seguro. Procurar testemunhas e provas se a injustiça ameaça concretamente direitos. Recorrer aos canais apropriados. A direção do trabalho, líderes comunitários com serenidade. E, acima de tudo, não perder a fé nem ceder à amargura. Nada disso substitui a oração, mas são atitudes que caminham com a graça para restaurar a verdade. São Miguel, pedimos também por aqueles que se escondem atrás do anonimato para ferir. Toca-lhes a consciência.
A compaixão de Deus é mais forte do que o cinismo. Que ela os encontre e que eles se convertam. Não pedimos punição vinda de nós, mas pedimos ao Senhor que opere justiça no coração de cada um, levando-o ao arrependimento e ao desejo de reparar. Que a vergonha da mentira seja o começo de uma vida nova em sinceridade. Voltemos por um momento ao simbolismo do sangue de Jesus que já invocamos. Esse sangue não é apenas um símbolo antigo. Ele é memória da entrega do Filho por amor. No contexto das feridas causadas pela difamação, recordamos que Jesus carregou sobre si a injustiça do mundo e a transformou pela sua ressurreição. Quando pronunciamos sangue sagrado de Jesus, estamos pedindo que aquela mesma força redentora toque as situações onde fomos injustamente atacados e comover os corações endurecidos. Agora, com espírito renovado, ofereço mais um testemunho simples, anônimo, que pode confortar. Certa pessoa, atingida por rumores no seu trabalho, sentiu-se sem saída. Procurou a comunidade de fé, rezou diariamente com o terço, confessou seu próprio orgulho que havia contribuído para atritos e, com paciência, iniciou conversas diretas com colegas. Aos poucos, a verdade veio à tona. Alguns reconheceram o erro e pediram perdão. Outros se distanciaram, e o Senhor, que sustenta, deu forças para recomeçar. Não há promessa de facilidade, mas há a certeza da presença divina no processo de restauração. Ó Senhor, que julgas com retidão, nós imploramos, que cada maldição verbal que foi lançada sobre nós seja desfeita pela tua graça. Que a sombra se converta em prova de fé. Que o insulto se torne oportunidade de misericórdia. E se houver necessidade de reparar danos, dá-nos sabedoria e recursos para fazê-lo. Não desejamos retribuição. Desejamos reconciliação e justiça sanadora. Que a tua vontade prevaleça sobre todo desejo de vingança humana. São Miguel Arcanjo, neste momento pedimos que tu sejas nossa sentinela nas estradas da comunicação. Protege nosso nome nas redes sociais, em mensagens que circulam na pressa. Protege nosso testemunho em conversas rápidas que confundem. Dá-nos calma para pausar antes de responder e discernimento para saber quando uma palavra exige explicação e quando exige silêncio. Que nenhuma tecnologia seja instrumento de ruína, mas que possa ser usada para restituir a verdade quando isso for oportuno e justo. Convidamos agora cada pessoa a repetir mentalmente algumas frases de consagração, proclamando a própria fé publicamente, ainda que em silêncio. Entrego minha vida a Cristo, rejeito a fofoca, aceito a cruz que purifica, peço a conversão de quem me ofendeu, confio na justiça de Deus. Faça desta confissão um pacto pessoal de conduta. Não alimentarás a fofoca, perdoarás com humildade, procurarás sempre a reconciliação quando for possível. Vamos proclamar juntos com firmeza a pertencença a Cristo. Eu sou do Senhor. Eu sou de Cristo Jesus. Em seu sangue eu sou lavado. Em seu amor eu encontro abrigo. Que estas palavras sejam não apenas um mantra, mas uma identidade que calça nossos passos e regula nosso falar. Aos que escutam, repitam em seu coração: minha identidade está em Cristo, não na boca do caluniador. Agora, de maneira mais profunda, consagramos nossas vidas ao cuidado de São Miguel, pedindo uma proteção duradoura. São Miguel Arcanjo, recebei a nossa consagração. Entregamos-te nossos medos, nossas reputações, nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos e nossos sonhos. Guarda o que é precioso e devolve-nos a serenidade para viver a verdade. Intercede por nós junto ao Deus Pai, para que na hora certa, o bem seja restituído e a paz reine em nossos corações. Exaltemos novamente a Santíssima Trindade, pedindo que a ação divina acompanhe todo este processo. Pai misericordioso, nós te suplicamos. Filho Redentor, nós te louvamos. Espírito Santo Consolador, nós te invocamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, selamos esta consagração.
Que a proteção com que fomos revestidos permaneça sobre nós e sobre aqueles que amamos. Que a paz, que só o Senhor pode dar, se instale em nossos lares, e como gesto final de fé, recitemos o credo, reafirmando nossa pertença à Igreja e à fé que nos sustenta. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que esta profissão de fé seja o selo que acompanha nossas palavras e atos. Quando a difamação bater à porta, que a nossa resposta seja, antes de tudo, testemunho da fé que professamos, firme, serena e orientada para a verdade. Antes de concluirmos, faço um convite terno. Mantenha estas práticas espirituais como o auxílio contínuo, o terço diário, a participação na Eucaristia quando possível, a confissão regular, a leitura da Palavra de Deus, não como receitas mágicas, mas como caminhos de intimidade com Cristo, que nos fortalecem contra todo o mal. Procure também o apoio da comunidade, dos párocos e de irmãos de fé. Não carregue sozinho o peso da injustiça. A Igreja é lugar de cura, e a presença dos sacramentos é fonte de restauração. São Miguel, defendei-nos no combate. Sede nossa proteção contra as ciladas da língua e do coração endurecido. Que a tua espada seja símbolo da liberdade que buscamos. Liberdade das mentiras, das suspeitas, das amarras que nos impedem de viver plenamente a vocação cristã. Que tua presença nos encoraje a permanecer na verdade, a praticar o perdão e a buscar sempre o bem do próximo. Agora, elevemos uma última consagração em voz alta, com coragem e humildade, entregando tudo o que precisamos entregar. São Miguel Arcanjo, neste momento consagro a ti a minha vida, minha família, minha casa, meu trabalho e todas as minhas intenções. Guarda-nos com teu manto de luz. Corta todo o laço de fofoca, de calúnia e de maldição. Desfaça toda a obra de maldição lançada sobre nós. E pela justiça de Deus, converte os corações que fazem o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu consagro minha caminhada a ti e confio que o Senhor nos sustenta. Amém. Em seguida, façamos um silêncio de gratidão, interior, por tudo o que foi colocado diante de Deus. Agradeçamos pelo dom da vida, pela companhia dos que nos amam, pela paciência que recebemos para suportar as provações e pela certeza de que Cristo caminha conosco. Gratidão é também arma contra a amargura. Quando agradecemos, abrimos espaço para a ação de Deus que reconstrói. Antes da bênção final, ofereço mais algumas jaculatórias para reforçar a proteção diária. São Miguel, protegei-me. Sangue de Jesus, livrai-me. Maria Santíssima, rogai por nós. Senhor, conserva-me na verdade. Repita-as nos momentos de tentação e quando ouvir rumores que queiram abalar tua paz. Ó Deus, que na tua infinita misericórdia ouves o clamor dos justos e vê a verdade escondida, derrama sobre nós tua bênção. Que o Senhor nos guarde de toda inveja, que a graça nos liberte das correntes da calúnia, que a compaixão nos transforme em agentes de reconciliação. Que Maria Santíssima, Mãe da Igreja, nos abençoe com seu olhar terno. Que São José nos sustente na vida cotidiana. Que São Miguel nos proteja na batalha espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebei agora a bênção final, pedida com humildade e confiança. Que o Senhor, fonte de toda consolação, vos guarde em paz.
Que Ele transforme a angústia causada pelas palavras ferinas em oportunidade de crescimento. Que vos dê a luz para agir com prudência. Que vos conceda a serenidade para perdoar e a força para reparar quando for necessário. Que São Miguel Arcanjo vos acompanhe e guarde. Que Maria Santíssima vos envolva com seu manto materno. E que o sangue de Jesus seja escudo permanente sobre vós e sobre os vossos. Amém. Se esta oração tocou o seu coração e você deseja continuar unido a esta corrente de oração, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir esta palavra de consolo e proteção. Deixe nos comentários seu pedido de oração. Escreveremos proteção ao lado do seu nome. E nos uniremos em oração por você. Inscreva-se no canal para receber mais orações como esta e para caminhar conosco na busca da verdade, da reconciliação e da paz. Agradecemos por caminhar conosco. Continuemos firmes na fé e na esperança. Que a paz de Cristo esteja convosco, hoje e sempre. Amém.